Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse segundo vídeo então, trabalhando sobre operações com conjuntos, eu vou explicar a diferença de conjuntos, que é o nosso item 3, simbolizado pelo sinal de menos, e um pouquinho maior que o sinal de menos, né? E também vou falar sobre o tópico 4, que é o complementar de um conjunto. E com isso nós vamos terminar a revisão sobre as operações de conjuntos, ok? Acompanhe então aqui a seguinte situação, ó. Eu quero fazer a diferença entre dois conjuntos. Imagina que eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. E eu quero escrever uma relação matemática que diz assim, ó, essa relação é exatamente a diferença entre esses conjuntos. Você iria escrever assim, então, ó, o conjunto A menos o conjunto B. Então, A menos B, a diferença entre A e B, é igual a X, tal que o X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B. Veja que o conjunto A está querendo dizer para mim assim, ó, como é que eu posso ler aquilo ali para entender melhor? A diferença entre o conjunto A e B é formada por todo elemento tal que esse elemento esteja no conjunto A e não esteja no conjunto B. De novo, a diferença entre A e B é formada por todo X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Agora eu vou começar a dar as respostas, tá? Dar as respostas. E aí a gente vai entender o que está significando essa diferença. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Você fala assim, qual é a diferença de A para B? A menos B, nessa ordem, hein? Aí você vai pensar assim, eu quero todo X, tal que X pertence a A e não pode pertencer a B. O 1 e o 2 pertencem ao conjunto A? Pertence. Então você quer eles. Desses dois números, algum pertence ao conjunto B? Não. Então você não se preocupa, porque os carinhas que pertencem ao conjunto B não estão em A. Então você não preocupa nada. Então A menos B, a diferença é os elementos 1 e 2. Beleza? Vamos fazer um pouquinho mais animado. Veja que aqui eu tenho os elementos do conjunto A, que é A e B. Tenho os elementos do conjunto B, que é B e C. Se eu quiser calcular A menos B, ou seja, a diferença entre A e B, então A menos B, vou falar assim, tá? É igual. Vou lá na definição. A diferença entre o conjunto A e B é formada por todo X, tal que X pertence a A. Opa! Vamos pegar os carinhas que pertencem a A. Quem pertence a A? A e B. Opa, coloquei aqui. A e B. Só que daí eu continuo lá na definição. Por todo X, tal que X pertence a A. Já coloquei lá. E X não pertence a B. Ou seja, os caras que estão em B você não quer. Quem aqui que está em A que também está em B? O Bzinho aqui, ó. Então esse Bzinho você não quer. Você quer todos de A. Se tiver em B, você tira fora. Então esse carinha aqui, ó, tá fora. Depois eu volto pintando o diagrama, tá? Então vamos dar uma olhada agora, ó. Você tem um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Você tem um conjunto B formado pelos elementos 1 e 2. E você quer calcular A menos B, a diferença de A para B. Você volta lá na definição, olha lá, ó. A menos B é formado por todo elemento tal que esse elemento pertence a A. Quais elementos pertencem a A? Todos. 1, 2, 3, 4. Todos pertencem a A. Só que daí ele fala, E não pertence a B. Esse E não pertence a B está dizendo para você assim, pegue todos os carinhas de A. Só que se ele tiver em B, você não quer. Os de B você não quer. Então os que estão em B é o 1 e o 2. Você não quer. Você pegaria porque eles pertencem a A. Mas você vai excluir porque eles pertencem a B.
Então, o que sobrou? Sobrou o 3 e o 4, porque o 3 e o 4 estão em A, mas não estão em B. Beleza? Agora vamos para a parte do diagrama. Ó, aqui fala assim: diferença de conjuntos. Você tem um conjunto A formado por 1 e 2 e o conjunto B formado por 3 e 4. Qual é a diferença entre A e B? Você quer todos os elementos de A, excluindo B. Ah, como B não tem nada a ver com A, não tem nada a ver, então você quer todos os carinhas de A. Então você quer o A inteiro. Vamos para o próximo. Você quer todos os elementos de A, mas vai excluir o B. Se você vai excluir o B, então dessa bordinha para lá, ó, você não quer ninguém. A única coisa que você quer, ó, tá aqui. Esse último carinha ali, ó, o B você está excluindo porque ele pertence ao conjunto Bzão lá. E no outro aqui, você quer todos os elementos de A que não estão em B. Ah, então o B você não quer, você tem que jogar fora o B. Pessoal, veja que quando você está calculando a diferença entre dois conjuntos, os elementos do primeiro você pega e exclui todos os elementos do segundo, inclusive os que também estiverem no primeiro. E a sua representação por diagrama ficou desse jeito aqui. Agora nós vamos lá falar sobre o complementar de conjuntos. Só que, antes de começarmos a falar de complementar de conjunto, preciso dizer o seguinte: isso aqui só é válido se o conjunto estiver contido no outro, tá? Você vai entender por quê, mas só é válido assim, ó. Um conjunto pequeno está contido num conjunto grande. Vou colocar aqui, ó, alguns elementos. Faz de conta que o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2 e 3. O conjunto A, que é grande, é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? E aí você quer calcular o complementar. Como é que você escreveria isso? Ó, dá uma olhada como é que eu vou escrever aqui. Você vai calcular o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. Complementar de B em relação ao conjunto A. É quase que assim, completar B para ele ficar igual a A. Veja que você tem um conjunto pequeno formado por 1, 2, 3. E o conjunto grande formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o complementar de B em relação a A? Ou melhor, o que completa B para ele ficar igual a A? O que completa B são os números 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 e 7. Veja, pessoal, que não dá para você fazer o contrário. Não tem como você completar o A para ele ficar igual a B. Porque o A tem mais elementos. Aqueles elementos a mais nunca vão ficar igual a B. Então só tem como você completar o pequeno para ficar igual ao grande. E como é que seria então se a gente fosse pintar? Qual seria o diagrama? Veja que é bem claro, ó. O complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. É tudo que você precisa para deixar o conjunto B igual ao A. O conjunto B vai ficar igual a A se você pegar toda essa parte de fora aqui, ó. Se você pegar tudo isso aqui que está fora, o conjunto vai ficar igual ao outro.
Você só não pode pegar o próprio B, porque o B você já tem. Você quer completar ele. É como se você tivesse um carro e quisesse deixar igual ao do seu amigo. Você só vai colocar as coisas que o do seu amigo tem e o seu não. Só que o seu não pode ter nada que o dele não tenha, porque senão não fica igual, né? Então, o complementar do B para ficar igual a A. Beleza? Aí agora, pessoal, eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente. Igual, mas diferente. Imagina que você tem um conjunto U, chamado de conjunto universo. Conjunto universo, por exemplo, assim, seria um conjunto que tem todos os outros conjuntos ali dentro. Então você tem um conjunto enorme que está cheio de conjuntos contidos nele. Poderia ser assim, o conjunto universo, em determinados estudos, é o conjunto dos números reais, e aí lá dentro tem os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. E aí eu quero fazer assim, ó, qual é o complementar de A em relação a U? Então eu iria escrever aqui, ó, tá? Vou escrever aqui em cima agora, ó. O complementar de A em relação ao conjunto U. Outro jeito de escrever isso, quando você está falando do conjunto universo, você também poderia escrever assim, ó, como A complementar. Ou seja, você está completando A para ficar igual a U. Então tem o complementar de A em relação a U, tem A complementar, tem outro jeito também. Tem algumas pessoas que escrevem assim, ó. Eu não curto não, mas escreve como tipo uma vírgula ali, ó, tá? O A complementar. Outra coisa que poderia também, ó, com uma barrinha. Você tem um conjunto A. Se for assim, é o conjunto A. Com a barrinha em cima seria o complementar do A. Tá, mas o que seria, ó? 1, 2, 3, 4. 4 maneiras diferentes de escrever o complementar do A em relação a U. Mas o que completa A para ele ficar igual a U? Ah, tudo que o A não tem. Toda essa parte aqui o A não tem. Então todos os elementos que tiverem aqui, ó, vão completar o A para ele ficar igual a U. Beleza, pessoal? Não é nada difícil, é tranquilo, né? Só é bom resolver vários exercícios para não esquecer. E pronto, pintei ali. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós terminamos a revisão da operação com conjuntos. Falamos sobre união, interseção, diferença e complementar. Agora é só você procurar vários exercícios, resolver e ficar fera nisso aí. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!